Vale Notícias. Meus cybercumprimentos aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é o momento de informação local, estadual, do Brasil e do mundo. Em nome de Interlig, provedor de internet, estamos começando mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Reforma tributária aumentará a confiança do setor produtivo, defende Efraim Filho. Segundo o parlamentar, o texto único que será discutido em comissão mista deve ser votado na Câmara dos Deputados e no Senado ainda no primeiro semestre do ano. O deputado federal Efraim Filho, do DEM da Paraíba, espera que a comissão mista que discutirá a reforma tributária no Congresso Nacional elabore uma proposta favorável à criação de empregos e à retomada do desenvolvimento econômico. A previsão é de que a instalação do colegiado seja concluída ainda nesta semana. Segundo o parlamentar, a simplificação tributária dará mais confiança ao setor produtivo, que com isso pode ampliar as contratações. Precisamos ver um Brasil que volta a crescer, recupere os empregos perdidos, retome o rumo do desenvolvimento. Então a reforma tributária ela é prioridade nessa análise. A comissão mista entre deputados e senadores foi a alternativa e boa alternativa escolhida para juntar esforços, produzir um texto que seja construído a quatro mãos e esse texto de consenso ser rapidamente aprovado. A arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, hoje varia em cada unidade da federação, uma vez que não há uma alíquota de referência para o tributo. Essa é uma das principais distorções que a reforma tributária tenta corrigir com o fim da cumulatividade de impostos, conhecida como efeito cascata. Em janeiro de 2020, a Paraíba arrecadou apenas com ICMS mais de 575 milhões de reais. Contando os outros impostos, o valor total chegou a 627 milhões, segundo dados da Secretaria da Fazenda do Estado. Por conta disso, o advogado tributarista Eduardo Salucci entende que o modelo de arrecadação brasileiro precisa ser alterado. Segundo o especialista, o formato atual é arcaico, inibe o empreendedorismo e gera prejuízos aos cofres públicos. E esse sistema complexo, com benefícios fiscais, multiplicidade de impostos, de alíquotas, uma legislação que muda a todo tempo, faz com que o ambiente de negócio seja um ambiente completamente negativo. A comissão mista, que deverá ser composta por 25 deputados e 25 senadores, terá caráter deliberativo, ou seja, poderá apenas discutir a proposta, mas não votá-la. Os parlamentares terão, a partir da instalação do colegiado, 90 dias para consolidar um texto que passará por votações nos plenários da Câmara e do Senado. Reportagem Marquesan Araújo. Câmara dos Deputados aprova medida provisória que muda regras do crédito rural. Deputados retiraram do texto a determinação de repasse de 20% dos recursos dos fundos constitucionais para bancos privados. A Câmara dos Deputados concluiu a votação da medida provisória 897, conhecida como MP do Agro. O texto prevê mudanças relacionadas ao crédito rural, ampliando em 5 bilhões de reais o valor do financiamento para o agronegócio no Brasil e permitindo que outros agentes financeiros, além dos bancos, façam empréstimos para os produtores agrícolas. A medida permite que o produtor rural divida sua propriedade em porções menores para usar como garantia em operações de crédito. Atualmente, o produtor rural é obrigado a oferecer todo o terreno como garantia. Isso é problemático porque, por vezes, o imóvel vale mais que o valor do financiamento. O texto base já havia sido aprovado na semana passada. Agora os deputados votaram os chamados destaques, que são trechos do projeto que são analisados separadamente. Os deputados decidiram excluir do texto a parte que determinava o repasse de pelo menos 20% dos recursos dos fundos constitucionais do Nordeste, o FNE, do Norte, o FNO, e do Centro-Oeste, o FCO, a bancos privados habilitados para a concessão de créditos. Além disso, de acordo com o projeto, a análise dos empréstimos feitos com dinheiro desses fundos vai deixar de ser tarefa dos conselhos deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional. O plenário também aprovou o destaque para permitir que os produtos rurais vinculados à cédula de produto rural
o CPR, sejam considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial do emitente. Com isso, esses produtos podem ser objeto de ações judiciais e incluídos em processos de recuperação judicial. Agora, o texto segue para votação no Senado. Reportagem Daniel Marques. Votação de relatório sobre PEC do Fundeb deve ficar para março. A reportagem é de Cariane Costa, da Rádio Agência Nacional. Ficou para março a votação do relatório da deputada federal professora Dorinha, do Democratas, na comissão especial que analisa as mudanças no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O adiamento foi provocado por pedido de vista coletivo, que é quando os parlamentares pedem mais tempo para analisar o texto antes de votar o relatório. O parecer da relatora prevê um aumento para 20% da participação da União no Fundeb, que seria parcelado. Começaria em 15% no primeiro ano de vigência do novo fundo, até chegar a 20% no sexto ano. Hoje, a União complementa com 10% o total da contribuição vinda de estados e municípios. Em 2019, os recursos do Fundeb chegaram a cerca de 156 bilhões de reais. Desse montante, a União contribuiu com 14 bilhões. O restante saiu do Tesouro dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que a expectativa é que o texto final seja votado no plenário da Casa também em março. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Câmara dos Deputados lança observatório da Revisão Periódica Universal para aprimorar direitos humanos no Brasil. A criação do observatório ocorre no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e coincide com o aniversário de 25 anos do colegiado. A Câmara dos Deputados, em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, lança nesta terça-feira o Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal. A revisão é um mecanismo que analisa a situação interna de direitos humanos nos Estados-membros da ONU. Na Câmara, a criação do observatório ocorre no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e coincide com o aniversário de 25 anos do colegiado. A ação leva em conta o relevante potencial da Câmara dos Deputados de contribuir para o aprimoramento dos direitos humanos no Brasil. A parceria entre a Casa e o Alto Comissariado dá efetividade às diretrizes das Nações Unidas para o uso do Fundo de Assistência Financeira e Técnica na implementação da Revisão Periódica Universal, gerido pela ONU, e vai ao encontro do estabelecido na Constituição Federal, que confere às comissões permanentes a competência de acompanhar as políticas públicas nacionais. Reportagem Camila Costa. No Amazonas, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, o CRLV, poderá ser impresso em papel comum. Reportagem de Mayra Heinen, da Rádio Agência Nacional. No Amazonas, proprietários de veículos já podem imprimir o certificado de registro e licenciamento de veículo em papel comum. O documento terá a mesma validade do certificado oficial, impresso em papel moeda. A novidade foi anunciada na tarde de ontem pelo diretor-presidente do Detran do Amazonas, Rodrigo Sá. Ele destaca que a medida vai trazer comodidade e economia para o cidadão. O CRLV digital, além de ser uma comodidade para a população, também é um item que vem contribuir com a segurança pública, né? A população, a partir de agora, ela vai poder imprimir o documento da sua própria casa, não necessitará vir até o Detran para imprimir esse documento em papel moeda. Isso é um ganho do ponto de vista social enorme. A população vai economizar dinheiro em torno disso. Aquelas pessoas que estão fazendo o licenciamento do seu veículo, basta que pague a taxa de licenciamento em torno de R$ 64,00. Ela não precisará vir até o Detran para emitir o documento, ela pode imprimir da sua própria casa. O Amazonas é o 10º estado a oferecer a opção de impressão do CRLV em papel comum. O documento está disponível apenas para pessoa física e pode ser acessado pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, presente para os sistemas iOS e Android, ou no endereço eletrônico digital.detran.am.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Mayra Heinen. O selo Unicef encerra ciclo de ações e convoca municípios do Semiárido e Amazônia Legal a apresentarem resultados.
A iniciativa já mudou a vida de milhões de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Cidades devem enviar documentos comprobatórios das ações até 31 de março. Os 1.924 municípios das regiões do semiárido e da Amazônia Legal que aderiram à iniciativa do selo Unicef têm até o dia 31 de março para comprovarem os avanços dos últimos 3 anos. Os gestores devem anexar a documentação dentro do portal Crescendo Juntos por meio de computador, tablet ou celular. A proposta é contribuir para o alcance de 8 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma agenda global acordada por todos os Estados-membros das Nações Unidas até 2030. Entre esses objetivos globais estão erradicação da fome e da pobreza, promoção à igualdade de gênero e redução das desigualdades. Cumprindo as metas propostas pela ação, as prefeituras recebem, após 3 anos, um selo que comprova e reconhece o esforço da comunidade envolvida. Para essa edição, os objetivos principais são alcançar crianças e adolescentes excluídos das políticas públicas, melhorar a qualidade das já existentes, prevenir e enfrentar as formas extremas de violência contra esse público e promover a participação da comunidade, especialmente de adolescentes. A oficial de educação do Unicef no Brasil, Júlia Ribeiro, explica a importância desse trabalho nos municípios do semiárido e da Amazônia Legal. Nós trabalhamos pela garantia de direitos de cada criança e cada adolescente. Então, isso significa que, aonde algum direito não estiver chegando para esses meninos e meninas, nós estaremos trabalhando para defender e assegurar que os seus direitos sejam garantidos. Para a educação, o selo prevê o enfrentamento da evasão e exclusão escolar. A ideia é unir esforços em diferentes áreas para entender as causas que levam crianças e adolescentes a abandonar os estudos e viabilizar a matrícula e a permanência deles na escola. Outra meta a ser alcançada é a capacitação de professores, profissionais de atenção básica de saúde e adolescentes em relação aos direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes e jovens. Entre as ações estão palestras e campanhas de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis e a gravidez na adolescência. A oficial de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do Unicef no Brasil, Gabriela Mora, cita também a mobilização de adolescentes como uma das metas obrigatórias para o município alcançar o selo. Essa participação é incentivada com núcleos de cidadania, fóruns comunitários e enquetes, por exemplo. A gente dá visibilidade para a voz de adolescentes. É uma maneira também da gente fazer um processo de escuta mais sistemático. A valorização da primeira infância também está na lista de metas obrigatórias. Entre as ações para essa fase estão cobertura em campanhas de vacinação e capacitação de profissionais da saúde, da educação e da assistência social para trabalhar com famílias vulneráveis. O combate à violência e a redução de homicídios de crianças e adolescentes entra também como meta obrigatória. Para receber o selo, os municípios são avaliados em 2 eixos, o de resultados sistêmicos e o de impactos sociais. Além disso, eles precisam cumprir outros 3 requisitos, que são manter o Conselho Municipal de Direitos de Criança e Adolescente e Conselho Tutelar em funcionamento, de acordo com os requisitos mínimos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, realizar 2 fóruns comunitários e criar ou fortalecer os núcleos de cidadania dos adolescentes. Atualmente, 18 estados da Amazônia Legal e do Semiárido são alcançados pelo selo Unicef. No ciclo de 2017-2020, esses municípios deverão apresentar os resultados das ações desenvolvidas até 31 de março, por meio da plataforma Crescendo Juntos, dentro do portal selounicef.org.br. Reportagem Jalila Árabe. Vale Notícias. INSS disponibiliza extrato do imposto de renda para aposentados e pensionistas. A reportagem de Dilson Santa Fé, da Rádio Agência Nacional. Os aposentados e pensionistas do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, já podem acessar o extrato do imposto de renda ano base 2019. O demonstrativo pode ser obtido no portal Meu INSS ou no aplicativo do Instituto para celulares. É possível ainda retirar o extrato nas agências do INSS com agendamento prévio. Também é possível fazer o agendamento pelo telefone 135. Outras informações no site www.inss.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.
Tijolo sustentável criado por alunos de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, leva primeiro lugar na categoria Estratégia e Inovação do FLL. A inovação da equipe de robótica do SESI da cidade quer reduzir impactos ambientais causados pelo setor da construção civil e tornar a moradia mais acessível. O projeto também ficou em quarto lugar na premiação geral do torneio. 7 alunos da unidade do SESI de São Gonçalo do Sapucaí subiram no pódio no último fim de semana, dias 15 e 16 de fevereiro, com a conquista do primeiro lugar na categoria Estratégia e Inovação da etapa regional do torneio de robótica First Lego League, que aconteceu em Contagem. Com isso, os jovens credenciaram o passaporte para a etapa nacional da competição, que será em março na Bienal em São Paulo. A equipe Lego Bros apresentou o projeto de um pré-moldado de terra comprimida, semelhante a um tijolo, para ser utilizado na construção de casas populares. Uma das inovações do projeto é a forma do encaixe, que já virá embutido no bloco que é feito de bambu. Segundo os integrantes da equipe, um dos diferenciais foi projetar a invenção para que fosse 100% sustentável. Hoje, a construção civil é um dos setores que causam impactos ambientais por conta do consumo de energia e água em excesso para a produção dos insumos nos canteiros de obras até mudanças na vegetação e no solo. Para a estudante e integrante da equipe Heloísa Sganzelli Filippini, de 15 anos, o projeto levará democracia e sustentabilidade para um setor importante da sociedade, a construção civil. Nosso projeto não é a venda do bloco, é a democratização da técnica. Então a gente uniu e resgatou várias técnicas populares de construção e padronizou as medidas e desenvolveu uma forma. A técnica Rafaela Paiva Aze afirma que o trabalho de pesquisa foi intenso. Especialistas no setor da construção civil ajudaram os estudantes a pensar no projeto. Segundo Rafaela, a ideia é disponibilizar o projeto para as cidades, prefeituras e comunidades para que o cidadão, principalmente aquele de baixa renda, possa ter acesso ao projeto. Nós acreditamos que a proposta é muito viável, traz um impacto grandioso tanto para a sociedade quanto para o cidadão, uma vez que o acesso à moradia é direito de todos e a democratização que eles querem fazer, além de todos terem o acesso, é disponibilizar a receita para fazer esse tijolo e essas formas para que várias pessoas possam ter a possibilidade de usar utilizando o material da própria natureza, fazendo então uma economia circular. O torneio FLL é dividido em etapas e de 31 de janeiro a 16 de fevereiro, as equipes disputaram as etapas regionais. Os melhores times foram credenciados para a próxima fase, a etapa nacional, que será entre os dias 6 e 8 de março na Bienal. A cada ano, o torneio trabalha um tema e para este ano foi batizado de City Shape, onde os estudantes são incentivados a pensarem em soluções inovadoras que tornem as cidades cada vez mais inteligentes. Reportagem Camila Costa. A emissão de gás carbônico diminui por causa da paralisação econômica na China. O número de mortos em consequência do coronavírus passou de 2.000. Um estudo publicado pela agência France Press mostra que a epidemia pelo coronavírus pode ter reduzido as emissões de CO2 na China em pelo menos 25% devido à paralisação econômica. Muitas fábricas permanecem fechadas ou funcionam parcialmente, na tentativa de adotar medidas de contenção e restrições aos deslocamentos para conter o Covid-19. Um estudo feito pelo Centro de Pesquisas sobre Energia e Ar Limpo, na Finlândia, revela que nas 2 últimas semanas, as emissões de CO2 foram de quase 300 milhões de toneladas, enquanto nas 2 semanas depois do Ano Novo de 2019, a China emitiu 400 milhões de toneladas. Essa queda representa quase 1% da emissão anual da China. Nesta quarta-feira, o número de mortos em consequência do coronavírus passou de 2.000 na China. Há mais de 74.000 casos confirmados no país e mais de 14.000 pacientes já se recuperaram do Covid-19. Os passageiros do cruzeiro Diamond Princess, que estavam há 14 dias em quarentena no Japão, começaram a deixar o navio. Foram confirmados 79 novos casos no cruzeiro, elevando o total de infectados para 621. Em outros 25 países, tem 905 casos confirmados. No Brasil, há 5 suspeitos em investigação, segundo o Ministério da Saúde. 4 estão no estado de São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul. Até agora, 45 casos suspeitos já foram descartados em todo o Brasil. Reportagem Tainá Ferreira. A prova do TRE Pará
aconteceu neste domingo que passou. O repórter Marinaldo Santana Ferreira esteve em Santarém, um dos locais que foram realizadas as provas. Ele nos passa a visão geral do acontecido. Neste domingo, dia 16 de fevereiro, aconteceu na cidade de Santarém provas para o TRE Pará, turnos da manhã e à tarde. Mas desde o sábado, dia 15, o pessoal de hotelaria, taxistas, mototaxistas e também motoristas de aplicativos já percebiu que a quantidade de pessoas que estavam presentes na Pérola do Tapajós era menor do que aconteceu no mês de janeiro, quando aconteceu também a prova do TJ Pará. Muitas pessoas não compareceram às salas de aula, onde eram os locais de provas. E também aconteceu o fato de que uma prova com 80 questões para apenas 3 horas de tempo, com textos muito longos, que parecendo até do Enem, dificultaram a vida dos candidatos. Muita gente que tem aí seus nomes inscritos no grupo de WhatsApp do TRE Pará está fazendo uma verdadeira choradeira. Há suspeita de envelopes que chegaram violados, já tem boletim de ocorrência, segundo comentários, esses boletins registrados, mas as horas são iniciais ainda após a prova. O total era de 31 mil e tantas pessoas para o certame, que foi organizado pela IBFC, que não deu mole na formação de suas questões. Textos de letra da lei simplesmente colocado lá, e os alunos se viram muito apurados, esses concurseiros e concurseiras. Mas valeu a emoção única de estar mais uma vez diante da lauda da prova, dentro do ambiente, e a emoção que é inenarrável do concurso público. Marinaldo Santana Ferreira, para o Vale Notícias. Os gabaritos das provas já estão disponíveis na página do TRE Pará. Vale Notícias. Mato Grosso do Sul decreta estado de alerta para a dengue, após 11 mortes confirmadas pela doença. Pedro Gomes, Alcinópolis, Caracol e São Gabriel do Oeste são as cidades com maiores taxas de incidências no estado. O governo do Mato Grosso do Sul decretou estado de alerta para a dengue após 11 pessoas morrerem e outras 12 mil contraírem a doença entre 1º de janeiro e 14 de fevereiro deste ano. A taxa de incidência de dengue coloca 48 municípios sul-mato-grossenses em estado de alerta para a doença. Isso ocorre quando há mais de 300 casos por 100 mil habitantes em uma localidade. Pedro Gomes, Alcinópolis, Caracol e São Gabriel do Oeste são as cidades com as maiores taxas de incidências no estado. As 4 localidades tiveram, juntas, mais de 1.000 casos notificados de dengue apenas em 2020. Diante desse cenário, o estado desenvolve ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, como campanhas de mobilização da população e qualificação de profissionais em saúde. É o que explica o secretário estadual de saúde do Mato Grosso do Sul, Geraldo Rezende. Nós hoje fazemos mais a orientação, o preparo das equipes, a qualificação das equipes e fazendo essas conferências com especialistas para fazer com que tanto aqueles que atendem nas unidades básicas, como também nos prontos-socorros, espalhados por todo o estado, que eles possam ter um manejo clínico adequado para evitar o acréscimo do número de óbitos, que para nós já é muito maior do que o que aconteceu em 2019. Ao todo, mais de 2.800 casos de dengue foram confirmados no Mato Grosso do Sul este ano. Os municípios mais afetados foram Campo Grande, com 658 casos, Três Lagoas, com 269 casos, e Brasilândia, com 195 casos confirmados de dengue. Nesta segunda-feira, 17, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esteve em Campo Grande e anunciou apoio do governo federal ao enfrentamento da dengue no estado. O
governo federal entregou 80 equipamentos, como desfibriladores e monitores de sinais vitais, para compor a rede de atenção especializada do Estado, em 42 municípios sul-matogrossenses. Além disso, Mandetta anunciou que Campo Grande passa a ser participante da estratégia conhecida como Método Wolbachia. O procedimento, usado pelo Ministério da Saúde, impede que o mosquito transmita a dengue, zika e chikungunya, por exemplo. A técnica já está em prática em Belo Horizonte, Minas Gerais, e em Petrolina, no Pernambuco, e consiste em contaminar o Aedes aegypti com a Wolbachia. No organismo do inseto, a bactéria inibe a reprodução do vírus, como explica o ministro Luiz Henrique Mandetta. E o vírus da dengue, da chikungunya e da zika tem um lugarzinho que ele senta ali para poder transmitir para as pessoas. Essa bactériazinha senta no lugar onde ele iria sentar e não permite que o vírus fique no mosquito. E essa bactéria, ela contamina. Então solta-se um mosquito macho e ele contamina a mosquita fêmea e nascem os mosquitinhos todos com essa Wolbachia. E com o tempo, como o vírus não tem onde sentar, não transmite mais a doença, já que a bactéria é inócua para o ser humano. Essa, em linhas gerais, é a ideia. O método Wolbachia já foi implantado em 12 países e os resultados preliminares apontam redução nos casos de dengue no Vietnã, na Indonésia e na Austrália, além dos casos de chikungunya em Niterói, no Rio de Janeiro. E você, já combateu o mosquito hoje? A mudança começa dentro de casa. Proteja sua família. Para mais informações, acesse saude.gov.br/combate a Aedes. Quarta-feira, 19 de fevereiro, começa sem variação no preço do boi gordo. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial teve alta de 0,62%. A cotação da arroba do boi gordo começou a quarta-feira sem variação no preço. E o produto é negociado a R$ 197,05 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 190. Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a arroba é comercializada a R$ 200. O preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto é vendido a R$ 4,86. O preço do frango resfriado também não teve variação e a mercadoria é comercializada a R$ 4,89. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial teve alta de 0,62% e o produto é negociado a R$ 8,15. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 5,67. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 5,20. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Jalila Árabe. Fluminense é eliminado da Copa Sul-Americana após empatar fora de casa. O Vasco enfrenta o Oriente Petroleiro na Bolívia e pode até empatar para passar da fase da Sul-Americana. O Fluminense empatou com o Unión La Calera por 0-0 no Chile e foi eliminado da Copa Sul-Americana. O tricolor precisava vencer os chilenos para se classificar, após a partida de ida ter terminado empatada em 1-1 no Maracanã. Hoje o Vasco enfrenta o Oriente Petroleiro na Bolívia às 9h30 da noite. O Cruz Maltino joga por um empate para avançar de fase, após vencer a partida de ida por 1-0 em São Januário. Na Libertadores, o Inter começa o confronto para garantir uma vaga na fase de grupos da competição. O Colorado vai até a Colômbia enfrentar o Tolima. O jogo será às 9h30 da noite. A partida de volta será na próxima quarta-feira no Beira-Rio. O assunto agora é Copa do Brasil. O Botafogo terá uma pedrada pela frente. O Fogão vai até Recife enfrentar o Náutico. Empate ou vitória simples dá classificação aos cariocas. O Timbu precisa vencer para avançar de fase. O Ceará vai até Barueri enfrentar o Oeste. O Vozão pode até empatar, que passa para a próxima fase da competição. Os dois jogos serão às 9h30 da noite. Reportagem Paulo Henrique Gomes. E este foi o Vale Notícias desta quarta-feira na sua rádio através da internet. Vale Rádio Web. Direção de jornalismo Célio Birro. Direção de programação Vilmar de Souza. Reportagem Marinaldo Santana Ferreira. Espalhe essa ideia.
visite a fanpage Vale Rádio Web e compartilhe o link da Play Store com seus amigos. E quem tem celulares iPhone, ouça a rádio pela página valeradioweb.online. Uma ótima noite de quarta a todos. Vale Notícias de segunda a sexta-feira a partir das 18h40 na sua Vale Rádio Web. Obrigado pela audiência e até o próximo Vale Notícias.